sol, clareando com seus raios verde e branco, encantando o país do futebol. Ele fez Povos de artistas, jogadores, finalmente. de um passado sem igual. O Coritiba conseguiu uma vitória na 10ª. Agora vai. Não cai mais a Curitiba agora. Não, agora não cai mais. É isso aí, gente. Poxa branca tá vendo a coisa boa. Tá complicado, poxa. É verdade. Boa noite pra você que está ouvindo a Rádio Nova. Mas quem foi a vítima? Quem foi a vítima? Goiás. Em Jogo casa. Jogando em casa. Lá Goiás em conseguiu Goiânia. levar a virada. Foi em Goiânia na Serrinha. Eu tô dizendo que Curitiba vai ficar na vice-lanterna, não na lanterna. Na lanterna, E a gente tem que falar da rodada, a próxima rodada aí vai ser... Mas vamos começar o programa. O programa se começa com boa noite para você ligado na Rádio Nova FM 87.5. Eu sou Fernando Agete, vamos abrir o nosso Nova Esporte Clube desta terça-feira, agora é 19h03. Tá bom. Eu dormindo e o outro numa alegria. A milhão aí. Exatamente, vamos acordar, vamos acordar, time, Vamos que hoje fazer tem jogo pela Copa do Brasil. Vamos fazer uma fumaça aí nesse com o programa. Bahia hoje. Vamos fazer uma fumaçada aqui Não, hoje. vamos pialar, Coruja. Hoje os Se baianos... preparar aí pra falar, e tá com 16 graus ainda, tá um clima Ô, agradável. Calcune. pra assistir o Veranico jogo. de julho. Exatamente. Boa noite, André Stil. Boa noite, Fernando Agerte. Já acordei o suficiente? Agora sim, acho que vou meter um cafezão aqui ainda, nós vamos embora. Boa noite ao Eluir, nosso diretor que hoje se faz presente aí. E ao Cléo Kuhn e o Vanderlei Luxemburgo, que vão ter que se explicar depois ainda. O Cléo Kuhn tem que dizer por que não tá vindo inverno, né? E o Vanderlei, que tá passando as rodadas... E os pontos não estão vindo, né? São 10 jogos, né? Já faz 10 jogos. Mas já tá chegando ali, luxa. Luxa, se o Curitiba... E o pau tem crespando, né? Pro pessoal do Corinthians. Depois nós vamos falar do povo do Corinthians. Mas o Coxa, se fizer mais 2 vitórias, Luxa, ele te passa... Né? Passa. Ontem já podia o Goiás ter passado o Corinthians se tivesse vencido, né? Deixava o Corinthians já na zona de gola. E ele, o nosso... É o nosso gentleman, né, dessa bancada aqui. O Pai Claver. Pai Claver? Hoje veio o Pai Claver. O que eu sou mesmo? Gentleman. Opa! Boa noite, André, Fernando, Zósteras, que tá em algum lugar por aí. Nossos amigos da Inova, também do YouTube, Face. E vamos que vamos, né? Futebol na veia. Estamos falando aí de alguma coisa referente ao futebol local. Acho que era. A gente estava comentando aqui a final da primeira divisão aí do nosso campeonato municipal. Parabenizar as 4 equipes que fizeram, terceiro e quarto, e o campeão e o vice-campeão. Bons jogos, pessoal se dedicando, jogos respeitosos, arbitragem boa, tudo correu bem tranquilo na medida do possível. E a equipe do Barão se sagrou campeã. E ainda com a ausência do Luda, né, que é um atleta em destaque aqui no município. Então, parabéns à equipe do Barão, que foi a campeã. O Barão que subiu da B o ano passado, né? Não. O Barão fez a final no ano passado também, eu acho que acabou perdendo, se eu não me engano. Acho que foi. E a equipe do Pouca Bola também, fizeram um jogo bom, não teve lá muitos gols, foi 2-2, um jogo bem olhando o jogo em si, uma equipe um pouco mais fechada, esperando a outra atacar e fizeram... Reativa? Ou fechada? Não, fechadinho e para pegar no contra-ataque. Aí deram a bola um pouco mais para o adversário, mas que não resultou também
A gente vê vários jogos aí, posse de bola não ganha jogo, né? E aí depois foi para os pênaltis, né? E o pessoal bateu bem todos os pênaltis, o decisivo pegou no poste, então é uma questão milimétrica na bola. Só parabenizar todos então, os foi atletas. Uma finalzona bem acirrada. Bem jogada, cada um dentro da sua seu propósito de jogo, né? Foi bem legal. Gostei bastante do jogo. Nosso abraço então para o pessoal do Barão, né? Exatamente. Essa conquista do Municipal do Futebol do Salão, que aliás já comentamos aqui em outras oportunidades, o futebol do salão tem assim uma participação bastante forte aqui na Petrópolis, até o feminino, né? Que eu acho que o feminino é mais pro final do ano. Tá começando. Né? O feminino daqui a pouco vai começar, né? Porque esse ano eles mudaram um pouco. Eles fizeram o Master, um campeonato antes, né? E aí depois fizeram a primeira, agora vem, eu acho que feminino, segunda divisão, e depois vem o acesso. Mas foi bem interessante essas mudanças do desporto com relação ao Master e o veterano, que não foram feitos no mesmo período, porque tem muito jogador que joga os dois. E aí tu tinha jogo do veterano e depois o jogo do Master e depois jogo do veterano na mesma data. Isso de uns... Que daí quem já joga Master tem 40 para cima, né? E aí tu fazer um jogo, descansar 1 hora e depois ir jogar outro jogo, afeta um pouco, né? É esse que o grande André Stil joga? É, que a gente brinca junto só, né? O nosso grande marcador aí do Falcão, sim, né? Sim, anulou o Falcão, Anulou o Falcão. Exatamente. O cara até hoje está deprimido. Impressionante. Não vem mais para nós, Petrópolis. E foi ali a Presidente Lucena. Presidente Lucena. Tem 2 histórias antes e depois desse jogo aí. Estilo. Mudou o futebol da Presidente Lucena. Louco, que Mas viu, ainda bem que terminou o campeonato, né? Exato. Porque vem mais um ciclone extratropical aí, podia chover na quadra. É verdade. É verdade. Tá vindo aí um ciclone extratropical. Mas diz o Cleo Kuhn que dessa vez não é um ciclone, é só uma chuvinha, né? Umas nuvens mais baixas. Umas nuvens mais baixas, né? Um ventinho? É verdade, só um ventinho. Aquele ventinho que eu não posso falar aqui como é que é o vento. Pois é. Mas e o frio, Cleo Kuhn? E o frio? O frio não vai ficar agora para julho, não. A temperatura aí deve ser bastante alta para esse tempo do ano, por causa da entrada do El Ninho. Esse guri aí é o El Ninho aí, ele está chegando chutando o balde. Então vai ter temperaturas acima da média histórica esse ano. Pior que o pessoal está prevendo agora sexta-feira liberar uma via ali da BR-116. Vai chover de novo? Né, Cleo Kuhn? Nem vai abrir, eu acho. É só para lavar o asfalto essa chuva. Pela informação que me passaram aqui, a 116, no quilômetro 181, deve ser liberada já amanhã. Até a próxima chuva. Exatamente, da próxima chuva que vai ser... Parabéns ao Denit que fez aquela baita obra lá, né? Vocês já viram o pórtico que fizeram lá? Não sei, não vi. Coisa linda. Maravilhosa. O silêncio diz tudo. O silêncio diz tudo, né? Não, e para variar, é obra brasileira, né? É impressionante. Agora vai 300 dias aí para consertar o negócio ali. Esse negócio... Se isso aí na Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, já estava pronto. Agora, como é Brasil, sabe como é que é, né? Primeiro vai lá um engenheiro, dá uma olhadinha, depois vai outro, dá uma olhadinha, vai lá o pessoal do DENIT, dá mais uma olhadinha, chega lá e diz, mas que barranco alto esse aí, tia. É mais ou menos isso. Sentando pau. Mas vamos no futebol. Vamos no futebol? Eu acho. Nós vamos continuar na pancadaria, agora no futebol? Né? Luan. São Paulo? Não, o Luan tem uma história aí. Corinthians? Posso dar a notícia aqui? Vai lá. Vou dar a notícia aqui, então. Para quem não estava hoje... influente aí no futebol, aí não viu nada, o jogador Luan foi pego por torcedores em um motel na Barra Funda, em São Paulo. Vários torcedores da organizada Gaviões da Fiel invadiram e tiraram o jogador do quarto onde
tinham algumas garotas. Disseram que eram 9. Não sei. E o agrediram com socos no rosto e na região da costela. Outras fontes confirmaram que o jogador deixou o motel sangrando. Circulam mensagens de que... Levou umas mordidas, será? Eu ia fazer uma brincadeira, mas não... Tinha morcego no hotel aí. Circulam mensagens de que um suposto trato entre torcedores do Corinthians e Luan. O meia teria prometido que vai pedir para rescindir o contrato com o clube. Em troca, o vídeo da agressão no motel não seria divulgado. A conta do motel onde o Luan estava também foi divulgado, total de R$3.363. Mas, cara, então, essa cerveja, hein? Deveria ter 9 pessoas lá dentro. O jogador estava com 9 garotas no quarto, confirmando que, segundo as informações. E sabe que eu soube hoje que o proprietário deste motel, ele faz parte de uma organizada do Corinthians. A Gaviões do Ferro. Então, provavelmente, o homem chegou. Exatamente, com as primas. Agora é assim, né? O Luan, nós já comentamos aqui em outras oportunidades, esse tipo de atitude que acabou com o futebol dele, né? A gente sabe que quando ele estava em Porto Alegre, vamos ele tinha uns perrengues semelhantes. Começar a falar mal do Luan, porque o Luan realmente tem muitos fatos dele. Só destornar aqui para nossa programação, né? Não achar que a gente está colocando ódio nessa parada. Dizer que assim, é inaceitável uma torcida de qualquer time fazer isso com um jogador de qualquer time que seja. Né? Para início de conversa. Porque todos os jogadores eles possuem contratos. Se eles estão fazendo o que está no contrato, não estão fazendo o contrato, isso é decisão do clube. Ele não assinou o contrato com uma arma na cabeça. Exatamente. Não, e também não pediu para ser que eles iam pagar o salário dele e ele ia ser excluído do grupo. Exatamente. Ele até implorou. Né? Ele tem uma outra entrevista do Vanderlei, né? Que o Vanderlei disse que o Luan conversou com ele, pediu para voltar para treinar e que se ele não se garantisse nos treinos e nos jogos, que o Vanderlei podia deixar ele fora, mas que desse a chance igual ao que ele está dando para os demais, né? Mas eu não estou colocando ninguém dele no grupo, ele está fora do grupo. O Lucha eu preciso ganhar os 10. Eu tenho 10 jogos para endireitar o time. Mas tá já porque 13 rodadas do Brasileirão, falta quantos Lucha, ainda? Eu parei de contar quando eu perdi a quinta. Lucha, teu time tu já sabe, né, Lucha? Teu time tem 12 pontos e o último da zona da degola, o Goiás, tem 11. Exatamente. Mas por tu ver como eu sou abençoado, ontem ele não ganhou, ele perdeu pro Curitiba. O Goiás conseguiu perder pro Curitiba para ajudar o Lucha. O próximo, depois o Vasco, tem 9. 3 pontinhos. Não, o Vasco já tá rebaixado. O Vasco já foi. Te cuida, Lucha. Você já pode comprar passagem. Não, mas tem time pior. Tem time pior que o nosso. Bem pior que o nosso. Santos é um deles. Vai começar a cair agora. Santos. A gente vai começar a subir porque eu parei de contar na quinta derrota, eu parei de contar. E agora nós vamos pegar Nós vamos pegar agora a América Mineira. O Santos está com 13. América Mineira. Né, já vamos ganhar a América Mineira. No final de semana a gente deve perder, porque a gente pega o Atlético Mineiro lá no Mineirão, né? Time do Filipão. Que estão perseguindo. Que me roubou a seleção, né? Vocês sabem disso, né? O Filipão me roubou a seleção, né? Sabe, a seleção era pra ser minha, cara, de 2002, né? Não, mas tu estava sendo guardado pro Corinthians, Lucha, por isso? Acho que não. Mas a seleção era minha. E depois a gente pega. Tu tem uma mágoa, então, com o Filipão, hein? Muito grande. Muito grande. Mas mais ainda com o Marcelinho Paraíba. O Marcelinho Carioca. Carioca, Aquele lá é moleque. É moleque aquele lá. Aquele lá, eu conheço muita coisa da vida dele. Muita coisa. Vem coisa aí agora. Lucha. É isso aí. É melhor nós... Dá o fora, né? Tchau pro Lucha. Tchau, Lucha. Verdade. Antes que respingue em nós aí. Vamos continuar aqui falando do Corinthians, porque a nota oficial do Corinthians disse que obviamente está apoiando o jogador em todas as esferas
possíveis, né? E que lamentou aí o fato. Algo que assim passa a mão na cabeça da torcida, né? Aonde que porque o Luan saiu do Grêmio, foi pro Corinthians, o Corinthians emprestou ele pro Santos. Ele fez uma meia temporada no Santos, né? Ele não voltou pro Corinthians. Desculpa aí. Mas ele jogou ficou com aquele time do Santos que tinha Lisca como técnico. Né? Treinando em separado. O Luan hoje seria jogador para qual equipe? Do jeito que ele está jogando. Mas é que ele não está jogando. Ele não está jogando. Talvez uma série B. Talvez pro Coritiba, pro Goiás. Se ele quisesse o Coritiba está na série Cuiabá. Não, mas esses times assim que tem hoje uma torcida de menor expressão, ou que está alavancando. Um time aqui que eu vou dizer agora que é bem grande, que está numa situação grande não no sentido de ser de uma grande torcida ou de um nome renomado, mas de estar numa boa posição, o Bragantino. Eu acho que seria uma grande chance para ele se ele fosse... Agora tem o detalhe, né? Desde que ele tivesse interesse em jogar, né? Porque o grande problema do Luan é o próprio Luan. Exatamente. Ele já teve oportunidades, Santos, Corinthians, não deu certo em nenhum. E na minha opinião, ele parece que desistiu de jogar. Exatamente. Ele desistiu de jogar. E eu não sei como é que não anda assim o lado extra-campo dele. Por exemplo, quando ele estava no Grêmio, era o que prejudicou ele no Grêmio e que o Grêmio acabou decidindo mandar ele para o Corinthians pelos problemas extra-campo. Ele foi... no Grêmio... Ali ele teve o auge em 2017, 18 até ele foi bem, e daí a partir de 18 ele só Mas ele jogava como um falso 9, e nenhum treinador mais colocou ele nessa posição. E ele também não jogou mais. Também tem isso, né? Mas é que se tu tira o jogador da sua posição e quer que ele seja um meia, o Luan não é meia. Ele não sabe marcar. Só que aí eu vou... Ele é muito mais um Alan Patrick, um jogador de um segundo atacante ou até o último lá, do que qualquer outra coisa, né? Não, eu concordo assim, se ele fosse colocado, por exemplo, como volante. Não, volante ele não vai ser jamais, né? Não tem essa mas nem segundo... Mas eu acho que assim, ele tem que flutuar no meio de campo, independente da posição que ele atue, porque existe uma coisa. Vamos usar um exemplo do Grêmio, o próprio Cuiabano. O Cuiabano está sendo colocado em meia, ele não... Mas ele tem outro perfil. Ele tem o Cuiabano tem um perfil de guerreiro, de lutador. Ele não é aquele jogador preguiçoso que quer a bola, mas que limpa a jogada, o preguiçoso que eu digo... Ele é um jogador de velocidade, né? Ele é um jogador de partir para frente. O Luan é aquele jogador mais técnico que vai botar a bola no chão, vai achar alguém ou vai fazer uma jogada diferente, né? Que era para ser o Jean-Pierre, o substituto do Luan. Exatamente. E que também não deu certo. Nos últimos tempos, o Luan no Grêmio, ele já tinha perdido a posição pro Jean-Pierre. Né? No tempo do Renato ainda. Mas que não era a posição, porque o Jean-Pierre era para entrar no lugar do Douglas, né? Na minha opinião. Sim. Agora realmente, isso é uma verdade. O Luan, ele não é centro médio, ele não é volante, não é meio armador, ele é bem isso aí mesmo, é um jogador, ele não tem velocidade para ser um jogador de atuar pelos lados, como o Bitelo faz no Grêmio. Ele seria mesmo isso, eu não sei como é, na verdade eu devo reconhecer que eu não sei como ele estava jogando no Corinthians, mas ele teria que ser assim, um jogador mesmo ali, próximo da área, de repente voltar um pouco, falso 9, como ele fez no Grêmio. Foi aonde ele teve a melhor atuação, realmente, porque não é um jogador nem de marcação, nem de velocidade. Foi a única atuação que ele teve. Mas aí é que está, apesar que... Na seleção brasileira... Quando ele estava no Grêmio, ele estava jogando da mesma forma, com o Renato. E daí já começou também a decair o futebol dele. Pois é. Mas eu ia dizer, isso, na seleção olímpica...
quando ele entrou, ele ajeitou o time. Ajeitou a seleção. Ajeitou a seleção. Então, é naquela posição lá que ele sabe jogar. Hoje, o Luan, ele ia fazer a posição do Cristaldo no Grêmio. Eu dizer, exato, eu tinha pensado nisso antes. Que é aquele cara que ia armar o jogo pro Soares. E vou dizer ia dar a liga. Claro que o Luan agora tá mais, eu não sei, já passou quantos anos? O que a gente que o Luan tem 28, 29? Eu acho que deve estar por aí hoje. Quase 6, né, anos, do 2017. Então ele deve estar batendo os 30 anos. Mas daí investir no Luan com 30, daí realmente vai sobrar ali para ele um Cuiabá, um Curitiba. Eu concordo que o Luir em uma parte. Ele já quando estava no Grêmio, quando ele estava saindo do Grêmio, ele também já não estava mais jogando bem. Não estava jogando bem. Porque o Renato continuou no mesmo esquema tático, usou ele como armador, não mais como falso 9 e não estava rendendo. Não conseguia. E por isso venderam. Ele pro Corinthians. Até porque ele... Um baita negócio, né? Sim, segundo ele tinha muita... Ele tem, né? Ele não é gaúcho, ele tem uma... Ele é paulista. Ele é paulista. E o clube do coração dele é o Corinthians. Então, ele queria ser vendido para lá e foi vendido para lá, né? Então, assim... Às vezes tem coisas que não dão certo, né? Futebol é aquele negócio assim... se o jogador também não quer... Se o jogador também está pensando em outra coisa, né? Um exemplo muito grande disso foi o Adriano Imperador, que parou de jogar, conseguiu chegar onde chegou e decidiu parar por questões pessoais. Parou, né? Muito cedo. São jogadores que atuaram 4, 5 anos. O Ronaldinho Gaúcho jogou futebol 5 anos. Em alto porque no Milan ele já estava em decadência, né? Em decadência. Ele depois já não estava querendo jogar. Aí ele veio para cá, pro Flamengo, depois jogou muito mal no Flamengo, péssimo no Flamengo. Aí ele foi pro Galo e conseguiu ser campeão da Libertadores. Aí parou. Já que estamos falando sobre o Grêmio, né? Tá chegando no Grêmio nos próximos dias o Juan Manuel Iturbe. Diga de novo. O Iturbe vai vir pro Grêmio? Do Juan Manuel Iturbe. Maravilha. O Manuelito. Vai ter o Luizito e o Manuelito. Atacante argentino, naturalizado paraguaio, que tem negociado... Já inclusive, ele já fechou com o Grêmio. Ele deve estar chegando por aí. 30 anos. Olha a idade do Luan. Ponta esquerda e ponta direita. Ele estava atualmente no... Volta aqui, tia. Ele estava atualmente... Faz assim, a internet... Exatamente 30 anos. 30. O clube atual dele era o Aris, de Salônica, Grécia. Conhece o Aris? Não. Nem eu nunca ouvi falar. E tu, André? É o deus da guerra aí, ó. Mas é um deus grego aí, será esse Iturbe? Deus da guerra, mas se ele começou a Grécia... carreira em 2008, 41 jogos, 22 titulares, 6 gols. Puxa vida, para um atacante. Só 6 gols, 2 assistências, 23 passes para finalização. Alguém conta isso? 76% de acerto nos passes. Não, uma coisa é contar isso do Soares, né? Agora contar isso do Iturbe. Mas isso aí é dados de inteligência artificial. Ele passou... Dados estatísticos pela carreira. Ele passou pelo Cerro Porteño, Porto, River Plate, Hellas Verona, Roma. Bom, agora aqui tem o Bournemouth, Torino, Tijuana, Pachuca, Pumas e o glorioso Aris da Grécia. Onde ele seleção mais argentina e seleção paraguaia ele chegou a participar. Tu sabe que esse cara, eu não sei como é que ele está jogando hoje, vamos ver, né? Ele deve chegar aí nos próximos dias em Porto para fazer exames. Porto Alegre. Uns tempos atrás eu li que ele, quando começou a carreira, ele chegou a ser considerado na Argentina o futuro Messi. Mas eu acho que alguma coisa aconteceu na carreira da criatura, que ao invés dele parar no Barcelona, foi parar no Aris da Grécia.
Ele não podia ser o futuro Messi porque são quase da mesma geração, né? O Messi tem 34. Que ponderava uma certa semelhança, mas dá para ver que o histórico não condiz com esse moço com vai ter que jogar é. muito, porque com a entrada do Ferreirinha no último jogo, o Ferreirinha entrou bem no último jogo. Muito bem, né? Deu passe pro... Eu acho que esse cara que... ele estava livre no mercado, acho que é desses negócios de ocasião e vem para banco, porque ele fez um contrato até o final deste ano só. Então é pra banco. Ainda bem, até o final deste ano e daí depois o Grêmio vai ver se fica com ele ou não. Eu acho que aí até se é uma aposta assim, num jogador que temos lá as dúvidas, eu acho que até é um contrato bem racional, né? Claro, como a direção passada do Grêmio que fazia lá uns contratos loucos com os... Elano... Não? André Balada, esses mais Thiago Neves, esses mais recentes aí, o Diego Tardelli, por 300 anos, ganhando uma mala de dinheiro. Falando em Diego, nosso querido Diego Souza foi embora. Foi, ele saiu. Despediu. Se despediu, a gente manda um grande abraço para ele, porque ele conseguiu aí fazer com que o Grêmio saísse da Série B. Subisse, e 2 vezes, né? Ele e o Lucas Leiva. Lucas Leiva que teve que parar de jogar por um tempo, né? Exato. Tem que se tratar, né? Teve que parar por um tempo não, né? Encerrou a carreira por causa do coração. E o Diego Souza aí deve estar encerrando carreira também, pelo que ele colocou nas redes sociais aí. Gostaria muito de encerrar a carreira no Grêmio, mas não sei se ele vai acabar não encerrando a carreira, né? Daqui a pouco ele vem jogar o Futebol 7, aquele que é um time mais festivo. O Sport teria um certo interesse nele, né? De repatriar ele, né? Isso. Porque o Sport está na Série B, então acho que até uma boa para o Sport aí, né? Repatriar esse jogador. Hoje temos então, pela Copa do Brasil, Bahia e Grêmio, porque é na Arena Fonte Nova, hoje às 21 horas, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O que esperar para esse jogo de hoje? Pelo que a gente vê, o Bahia vai ter que respeitar ainda, o Tassiano e me fugiu o nome Kaique. O que fez o gol no último jogo, Kaique. Os dois não vão poder atuar, né? Então são... o Tassiano já jogou pelo Grêmio na Copa do Brasil, por isso que não pode jogar. O Kaique também jogou por outra equipe. Que, aliás, são os dois jogadores mais importantes do Bahia. Os destaques. E o Biel também. O Tassiano jogou muito bem. Empurraram o Grêmio para a zona de defesa. O Biel também não vai poder jogar, né? Então a equipe do Bahia, se já estava descontado domingo, hoje vai estar mais descontado ainda. Sabe? Nesse ritmo, eu estou considerando o Bahia como um postulante a cair, se não cuidar. No Brasileirão, né? Na Copa do Brasil, praticamente o Grêmio hoje tem que voltar vivo de lá. Mas com a equipe descontada, daqui a pouco volte até com uma vitória, né? O Bahia tem 12 pontos, né? Isso. Não tendo Biel, não tendo Tassiano e o Kaique jogando na equipe, olha, eu não acredito que hoje o Grêmio não sai de lá com 2-0 já. É favorito também. E tem alguma questão de um zagueiro também, que não sei se... E sabe que o Bahia, ali contra o Grêmio, foi sábado passado, né? No final do dia... 18h30. Pelo que eu observei da partida, o Bahia, no primeiro tempo, ele tentou jogar, ele foi para cima, ele tinha um ataque com bastante velocidade, principalmente com esses jogadores que hoje não estarão em campo. E também tinha o fator estádio, né? Estava jogando em casa. Agora, deu para ver que, no segundo tempo, o Bahia cansou, perdeu perna, porque correu muito no primeiro tempo, e daí entrou a qualidade superior do Grêmio.
Então, que dá para se que o Grêmio tirar... perdeu o gol nesse jogo. Ia falar. Pois é, justamente isso. No segundo tempo, o Bahia não chutou praticamente no gol do Grêmio. O Grêmio foi dono da partida todo o segundo tempo. E daí o que eu estou dizendo, é a qualidade superior do Grêmio. O Grêmio é superior ao Bahia. Ainda mais hoje, então, nessas circunstâncias todas que nós citamos, não há dúvida, o Grêmio é amplo favorito para ter um resultado bom lá. E daí depois aqui na Arena, né? Daí é um abraço. Semana que vem já, né? Daí na Arena é um abraço, né? Sábado eu fui fazer a noitada, aí fui no... E o Bruno Alves volta hoje, né? Exatamente. Fui num bar aqui, onde tinha um telão. Eu vi assim um copo maior que esse meu de café aqui, com chopp, que era uma loucura. Do Lavirro, variedade. Cheguei lá e taquei 2 jogos, um atrás do outro. Assisti o do Grêmio e do Inter, né? E realmente ali assim, acho que tava faltando um pouco de mira pro Grêmio, porque, olha, poderia ter encaixado um 3-1 ali bonito. 3-1 bonito ali em vários momentos, né? Várias bolas, ele, principalmente no segundo tempo, poderia ter encaixado. E foi achar um gol lá, graças ao jogada bonita, uma triangulação com o Bitelo, né? Uma jogada. E ele já deixou Bitelo, a marca dele. o que deu de passe bem colocado pro pessoal do Grêmio. Olha. E o Bitelo vinha com algumas atuações abaixo. Ele estava errando as decisões. E vinha errando o passe. Né? Até teve o jogo, não contra o Bahia, o jogo passado, que o Soares deu uma regada nele uma hora, porque ele fez a opção totalmente errada, né? Mas eu acho que isso dentro de um grupo, quando é saudável e é para tu... crescer, ajuda até para o crescimento do jogador. É um cara jovem, às vezes que talvez até agora, nesta janela, não sei se não vai para a Europa, o Bitelo. Né? Aí que entra essa função, de repente, de vir o Iturbe, o próprio PP, que é... Quantos jogos que o PP não está jogando no Grêmio? E o PP era para ser o nosso destaque no meio de campo, né? E o Grêmio melhorou consideravelmente, né? E não sei se o Grêmio vai permanecer nessa formação, porque hoje de noite, teoricamente, vai jogar de novo com os 3 zagueiros, né? Vai. Não sei até quando, se o Ferreirinha estiver bem, até que ponto que o Renato vai manter esse negócio dos 3 zagueiros, né? É que o time está mais confiante com os 3 zagueiros. Eu tô sentindo isso. Tá mais confiante. Tipo aquele negócio assim, dá para deixar os 3 ali, os 3 estão tomando conta junto com o Vila Sante ali. E o Carbajo, né? Isso. Com essa transição. Que o Vila Sante está jogando pra caramba, né? Ele chega na frente... eu até acho... O Vila Sante eu acho que está sendo o maior destaque aí daqueles que não estão digamos assim, na vitrine, né? Que a gente já esperava. Eu não sei se a gente está falando muito do Bitelo. Eu não sei se o Vila Sante daqui a pouco não vai ter uma proposta do exterior aí para... Pois é. Porque o Vila Sante, o Carbajo, são tudo jogadores das respectivas seleções, né? E isso chama muita atenção. Foi aquela relação que eu falei na semana passada já. O time do Grêmio está com uma equipe que tem muitos jogadores que já atuaram nas seleções dos seus países, né? Nas respectivas seleções do seu país, né? E isso, para tu estar na seleção do teu país, tu tem que ser um jogador completinho, tranquilo, a bola não pode morder, né? O PP se retornar, talvez no lugar do Carbajo, né? Mas não pega o lugar do Carbajo. Vai demorar para ele pegar ritmo de jogo. Sabe que um problema que eu ainda vejo no Grêmio, por isso que o Grêmio contra o Palmeiras levou um saco, contra o Flamengo perdeu também de 3. Jogando muita bola. O detalhe do Grêmio, sabe qual é que é? A zaga do Grêmio é lenta. Por isso que o Grêmio, tu vê só, contra o Flamengo, teve um monte de chance no segundo tempo. Podia até ter, no mínimo, empatado aquele jogo, né? Com exceção só do Palmeiras, mas a partir dali o Grêmio sempre
O jogo do Flamengo, o resultado não diz o que foi o jogo. Não diz o que foi o isso jogo. Todo mundo fala, né? Aí que é a questão, por isso que eu acho que, dependendo do adversário, um adversário mais forte, mais qualificado, como Flamengo e Palmeiras, que o Grêmio acabou levando gols, eu debito isso à zaga um pouco lenta que o Grêmio tem. Isso é algo que o Renato deveria tentar corrigir. Por exemplo, o Kahneman. O Kahneman é um cara esforçado, é um cara que se dedica, é um cara empenhado, ele briga por todas as bolas, mas ele é lento no retorno, na marcação. Por isso que ele está na função central. Ele não está no lateral. O próprio Bruno Alves, né, que retorna hoje, ele tem uma passada longa, por isso que ele às vezes dá velocidade na jogada, mas ele na verdade é um jogador lento na recomposição. Eu acho que isso aí é um detalhezinho que, se o Renato conseguir corrigir. E outra coisa, falando de Grêmio, o Grêmio ainda não desistiu da contratação do atacante Michel. O próprio, mesmo com a negociação muito complicada com o Al Hilal. O empresário Celso Rigo, o homem do arroz, será a última cartada do Grêmio que vai pedir. Olha só, o Grêmio vai tentar, nessa última cartada para trazer o Michael, pedir um empréstimo com a colaboração Quantos quilos de arroz você vai falar? Do empresário para tentar agora nessa será janela que agora de colocar o Bitelo de como é que diz? Fiel depositário? Uma outra coisa que eu li hoje e ontem é que o Grêmio, com essas últimas dispensas, ele fez uma boa economia, né? Sim. Ali o Thiago Silva. Thiago Santos. Thiago Santos, o Lucas Silva, aliás, se quiser. Thiago Santos, o Diogo Barbosa, o próprio Tassiano. Bom, só esses aí, deu mais de 1 milhão, sim, deu mais de 1 milhão de pila. O que daria perfeitamente, por exemplo, um salário do Michael. Então, a questão é a negociação, né? Que o time árabe pede 6 milhões. E o Grêmio eu acho que está muito difícil. Eu acho que é melhor não trazer. Esse cara, acho que se nós tiver o Ferreirinha em dia, eu sou mais Ferreira que esse Michael. Também. O Michael para mim é um ciscador. Lá no Flamengo ele não era titular absoluto. Ele até fez umas jogadas lá no próprio Al Hilal. Ele não era. Ele no Mundial, ele entrou no finalzinho do segundo tempo, no jogo que eu olhei, ele não era titular absoluto. Não sei o que o Renato tanto enxerga nesse... o Renato foi treinador dele no Flamengo. Ele era titular no Flamengo. Ele deve conhecer. Né? Um outro aqui, outro ex-Flamengo também na mira do Grêmio. Nunca a gente tem que mudar de assunto. Tá, bem rapidinho. Rodrigo Muniz. Apesar dos empecilhos de tirá-lo do Fulham, no momento, a diretoria acredita que seria um ótimo substituto para a reserva de Soares. Então, na verdade, o Grêmio hoje está trabalhando, depois de ter conseguido já o YouTube, está trabalhando com esses dois nomes, o Rodrigo Muniz e o Michael Fernando Agerte. O Fulham depende de onde que ele está. Deixa eu dar uma olhada aqui em qual ele está na Premier League. Vai ser difícil tirar ele da Premier League de qualquer time da Premier League. Tem que vender alguns quilos de arroz. É verdade. Eu não sei se não vai toda a lavoura. Outros jogos aqui a safra. Outros jogos aqui da Copa do Brasil são América, Mineiro e Corinthians. Amanhã às 21h30 no Independência. Nossa Senhora, América, Mineiro e Corinthians. Isso aí, hein? Eu acho que aonde o América vai ganhar do Corinthians? Porque o América é que tirou o co-irmão, né? É verdade. O co-irmão que tem ex-atleta com o coração partido, que deu ali. Não tô sabendo disso aí. Eu não sei, parece que não estão pagando ele. O D'Alessandro, né? O D'Alessandro. Tu tem a informação aí, Luiz? Mas calma aí. Também temos aí São Paulo e Palmeiras, que é um baita partida, amanhã 19h30 no Morumbi.
E daí eu acho que é o melhor conflito da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã 21/30. Que já foi final, né? Já foi a final do ano passado, Da Libertadores e da Copa. Que da Copa. Isso é... Das duas, né? Das duas. Mas Corinthians e América vai ser difícil, né? E São Paulo e Palmeiras? São Paulo e Palmeiras. Esse é um clássicozinho paulista. Paulista. Torcida única. Apesar que o Palmeiras, na minha opinião, é favoritaço aí, né? E aí só dizendo que o jogo, as voltas são semana que vem, apenas uma que não é semana que vem, que é Corinthians e América Mineiro, que vai ser no sábado, dia 15, porque o Corinthians na semana que vem joga pela Sul-Americana contra o Universitário, primeira partida. Bucha aí pro O Grêmio também vai ter uma questão junto com o jogo do Corinthians, né? E que Pode aí ser. vai ter 10 dias de folga e nessa folga, que a então gente até não comentou, ele deveria jogar contra o Corinthians, certamente. no meio da próxima semana rodada. e vai passar. Isso. E aí vai sobrar uns 10 dias pro Soares ir lá pra Espanha consultar o médico dele. Não, Vamos ver se isso vai se confirmar. A partida seria no domingo, dia 16, contra o Corinthians, né? Ou seja, se o Corinthians joga no dia 15 contra o América Mineiro, não joga no dia 16 contra o Grêmio. Então esse jogo vai ser remarcado aí pela tabela da CBF. Com o irmão Eloir Clavel, o que tem com o seu D'Alessandro aí? O D'Alessandro, Que ele apareceu no jogo abriu, lá, né? Apareceu ele abriu a boca aí no É verdade! jogo do Cruzeiro. O que eu falei, gente? Que o Pulei da D'Alessandro... barca! A gente sabe que o D'Alessandro tem um cargo no Cruzeiro, né? E Vestiu azul e já virou... eu acho que o sonho do D'Alessandro era vestir um azul, né, tia? Eu acho que é esse que é o negócio. E o que consta é que o Inter, em função da saída do D'Alessandro de Porto Alegre, o Inter tinha e tem uma dívida de 500 mil com o D'Alessandro. O acordo foi de parcelas, 5 parcelas de 100 mil, talvez até tenha algum juro aí, ou correção. Mas a reclamação do Dali é que o Internacional não está cumprindo o pagamento das parcelas. Então ele inclusive, não só trouxe isso à tona no sábado passado, como também ele reclamou muito da atual direção do Inter. Ele ficou chateado, ele, né? Bastante, que segundo ele, a atual direção não quer nem conversa com ele. E teria isso... tentado contatos para tratar, ele sabe, não uma queria nem jogar dívida. isso ao vento, né? E contanto que até assim, aonde ele cedeu a entrevista foi na frente do Espaço Colorado. Sim, Ele não deu essa entrevista no espaço em off ou no Espaço Cruzeiro, não. Foi no Espaço Colorado, ele quis mandar o recado dentro do... Agora eu quero pro clube. Eu quero enfatizar aqui uma coisa. Todo mundo sabe que eu sou gremista e tudo bem, tudo certo. Agora, agora o negócio é o seguinte, o D'Alessandro, algo assim, eu sempre tive o maior respeito pelo D'Alessandro. Primeiro, ele é um atleta, foi um atleta, um profissional de comprometimento, de dedicação. Ele vestiu a camiseta. Ele vestia a camiseta, e eu tenho certeza que qualquer outro time brasileiro que o D'Alessandro tivesse jogado, ele teria as mesmas atitudes. Ele profissionalmente, assim, olha, um cara que merece todos os elogios, além também do lado pessoal dele, né? Ele seguidamente fazia campanhas sociais em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Acima de tudo, é um grande caráter, o cara. Por isso que eu acho assim, que é um desrespeito da direção do Internacional o que está fazendo com o D'Alessandro. É uma falta de respeito, uma falta de consideração com um jogador que foi por muito tempo símbolo do coloradismo do Brasil. Eu não sei o que está vendo com essa atual direção do Inter, por que ela está fazendo isso com o D'Alessandro, mas eu quero deixar registrado aqui. Isso não se faz com ninguém e muito menos com um craque do tamanho do D'Alessandro foi no Inter. Tenho dito. Quando é que ele se candidata a prefeito? Não sei, né? Que as coisas iam acontecer, né? Olha aí. Olha, agora falando sobre o Inter, né? Vamos puxar o Inter.
Que posição está o Inter? Eu até queria perguntar para o Fernando. O Inter joga no Maracanã às 16 horas contra o Fluminense. O Inter está em sexto, né? Isso. Eu até me referi assim, o que vocês já acharam da entrada do Arangues? Muito boa. Boa. Parecia que ele não tinha jogado ainda. O Arangues e o Valência vão ter que somar muito. Porque assim, ó, se vocês analisarem um pouco a tabela tá quadrada pro Inter. Ela tá bizarra, meu. Olha, se não abrir o olho. Agora, domingo, Fluminense. No outro domingo, Palmeiras, Bragantino. E aí depois vem 2 babinhas. Mas as 3 próximas rodadas agora são... Como é que é? Fogo de chão? Quando é as... que tem que correr por cima das brasas? Fogo de chão, né? Deve ser. Eles vão ter que botar uma coisa diferente nas chuteiras esses 3 jogos, porque o Fluminense é fora e o Bragantino é fora, né? O Palmeiras é em casa, mas o Palmeiras joga lá, o cara O Ener Valencia ele já pode entrar nesse final de semana contra o Palmeiras. Fluminense. Isso, contra o Fluminense. Desculpa. De acordo, ele só precisava da liberação do bid lá. Ele precisava da liberação da Confederação Turca. Né? Olha, eu acho que o Arangues foi assim um exemplo muito pequeno, uma amostragem muito curta sábado passado, mas deu para perceber que ele pode acrescentar qualidade no meio de campo do Inter, né? Ele é um meio atacante. Outra coisa também que a grande expectativa é o Ener Valencia. Se ele corresponder com essa expectativa que tem, porque já lá ele vinha jogando muito bem, né? Na Turquia, né? Tá, pois é. A questão que fica é como que o Mano Menezes vai montar o Internacional colocando Arangues e Ener no time, né? Aí eu acho que reside a grande questão. Por exemplo, o Maurício é um atacante. Não, Maurício, campo. Não, mas eu digo assim, eu quero dizer assim, que o Maurício, ele não é defensor. Ele pode jogar como meia atacante, mas a característica dele não é de volância. Né? O Arangues é também a mesma coisa, é um meia atacante. E ele talvez o Inter vai precisar do Gabriel. Mas aí é que eu quero chegar. Aí é que eu quero chegar. O Inter vai precisar montar uma equipe tendo alguém ali no meio de campo para resguardar. Eu vejo que como defensor. Gabriel, Arangues, o Alan Patrick, Valência, esses vamos pegar do meio para frente. O René, lateral esquerdo, está garantido, a zaga. Que volte aí para ajudar o Gabriel também, né? Que alguém vai ser a função do Arangues, eu acho. Alguém tem que voltar aí para ajudar. O Arangues vai ter que ser aquele cara que vai ter que ajudar. Essa é a grande questão. E aí, depois fica 4 com 4, fica 2 posições. E ali que eu acho que começa um peneirão daí. Se vai ser Luiz Adriano, se vai ser Pedro Henrique, se vai ser Wanderson, né? Aí, mas, por outro lado, o Mano deve estar feliz. Porque ele vai ter banco para poder mudar um pouco. Porque hoje é muito óbvio o time, né? Sai ali, vai entrar Pedro Henrique, ou joga Pedro Henrique, vai entrar Wanderson, vai entrar Alemão. O único detalhe aí que eu vejo é que o Internacional... É uma boa dor de cabeça. Não, o Inter é uma boa, mas o Internacional assim está bem suprido de atacantes. A grande questão é quem vai defender nesse meio de campo. O Gabriel volta, quando? Não se sabe. Digamos assim, hoje, para ele começar o jogo com o Valência e com o Arangues, quem ele vai botar no meio de campo para defender? Talvez o Depena, que é um meio atacante. Não. Maurício, atacante. Valência, atacante. Arangues, meio atacante. O outro... O Johnny? Não. O Pedro Henrique, o alemão? Também atacante. Sabe aí que tá? Quem vai defender nesse meio de campo?
O que eu vejo assim é que o Internacional se preocupou muito em trazer atacantes. É ótimo, é bom. Eu também acho que tem que ter atacante para se tornar assim, um gol, time né? propositivo. Agora, quem vai defender no meio de campo, né? Aí é que vai ser, eu acho que o grande problema do Mano Menezes. Como ele vai montar esse time aí? De maneira que ataque, mas e que também se defenda aqui atrás, né? Vocês sabem que no ano Pega aí passado... um Curitiba, tudo bem. Agora tu pega aí, por exemplo, um Palmeiras, Fluminense. um Flamengo, um Grêmio, times que atacam, que tem qualidade de ataque. Pô, olha... Eu ia falar do Depena. No ano passado, o Depena jogava na posição do Alan Patrick. Mais ou menos essa. Sim. E onde o Depena saiu muito bem. Ele era um dos destaques no ano passado no Inter. E eu vejo que o Mano esse ano não está aproveitando o Depena nessa função. Ele acaba mudando o time mas não quando porque o Alan Patrick ele está cansando no segundo tempo, né? Isso é verdade. E até agora foi preservado um outro jogo para poder jogar esse da Libertadores e assim então levando ele já, né? Tomou uma bolada no olho agora eu nem sei sábado se aí, vai ficar fora. Teve que sair, já tava com o amarelo e acho que não joga a próxima partida porque estava pendurado. Tá pendurado. E agora, pelo que eu fiquei sabendo, ele levou um amarelo no banco sábado, né? Sim. Então, aquilo ali... São 6 pendurados no Internacional, incluindo o Mano Menezes. Mas para um profissional do tamanho só se ele levou esse amarelo para agora cumprir, né? Para poder recuperar o olho dele. Aí foi uma jogada ele tinha levado no campo. Não, ele levou no banco depois. Até o Mano, eu sei que ele levou logo no início, acho que eram uns 11 minutos de partida, o Mano levou amarelo. E o Renato também, né? Foi o final de semana de amarelar... E expulsar, né? O Felipão conseguiu ser expulso, né? Então... Era todos contra os gaúchos aí, né? No final de semana... E todos contra os gaúchos e o treinador do Palmeiras disse que estão com complô para eles não ser campeão de novo, né? Não. Mas nunca é problema com o Palmeiras, interno, né? É sempre... O Abel Ferreira é um profissional inacreditável. Se o Ancelotti está com muito problema, né? O Diniz agora está com a solução, né? O Diniz vai treinar o Fluminense e vai treinar a seleção brasileira, né? Junto, é verdade. Loucura do Diniz, hein? Isso aí. Até era um treinador que, se vocês lembram... Ele tem um contrato, o Diniz tem um contrato com a seleção de 1 ano, justamente até a chegada do Carlos Ancelotti, em 2024. Então, até a chegada do Ancelotti, ele vai treinar, como disse o André, Fluminense e seleção brasileira. Essa é a primeira vez na vida que vai ter isso aí, eu acho. O Fernandão Diniz. Acho que não... Mas aí não na era não na era atual, na era moderna. Não. Conclua aí. Não, eu ia só falar que o Diniz era um nome que eu, junto com o Renato, que eu sempre citava aqui, que eu acho que eu gosto do estilo que o Diniz joga. Então, eu não sei se tu consegue implantar na seleção, mas se olhar o Alisson que joga na Premier League, eles jogam muito com o goleiro. Né? No sentido de apertou, não, volta pro goleiro, né? Isso. E o Diniz tem esse estilo. Eu acho que o Diniz, a gente tem uma possibilidade de ver a seleção brasileira jogando com posse de bola. Um jeito diferente de jogar. E talvez não fosse ele que fosse o plano B aí da seleção brasileira? Eu acho que plano B não. Eu acho que ele é um tapa-furo aí mesmo. Tapa-buraco? Eu não sei se o seu Ancelotti vem. Mais ou menos isso, assim, indicado pelo Denit. Eu tenho lá minhas dúvidas. Eu respeito a opinião do André, mas eu tenho mais restrições que o Fernando Diniz. Eu acho que ele não é... Ele vai cair na real. Ele não é um técnico assim para a seleção brasileira. Olha, antes do Diniz aí, então, se fosse querer pegar alguém aqui no Brasil,
Bate, quem? O Renato, talvez. Cuca. Esse caiu já. Dorival? Dorival Júnior? Dorival Júnior, talvez. Dorival Júnior. Pô, não tem outros mesmo. Fernando A safra tá pobre. Não só a safra do futebol brasileiro, não tá como que nem a safra de arroz do Celso do nosso Filho, amigo, né? Aí. Então, o caso de Diniz, vocês verão no próximo capítulo. Isso. Isso aí, ele vai esquentar banco aí pro Ancelotti. Exato. Mas será que ele vai ficar como auxiliar depois? Vai depender do Ancelotti, né? Se topa ele ser auxiliar ou não. Só fazendo aqui, vou passar a tabela da próxima rodada. E vai ser a tabela, por mais incrível que pareça, a mais acirrada de todas as rodadas até agora. Por quê? Pelas posições que estão cada time. Sábado nós teremos Vasco e Cruzeiro. O Cruzeiro está em 12º, o Vasco em 18º. Até aí, tudo bem, então longe, né? Mas aí teremos assim, Cuiabá e Bahia. Cuiabá em 13º, Bahia em 15º. Teremos outro jogo aí que os times já estão um pouco mais longe. Atlético Mineiro em 10º e Corinthians em 16º, tudo bem. Aí a disputa pela lanterna. No Couto Pereira, Coritiba e América Mineiro, 20º com 19º. Depois teremos no Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo, o quarto contra o terceiro colocado. Aí depois teremos mais um que é um pouco mais distante, mas que pode afundar esse primeiro time, Santos e Goiás. O Santos está na 14ª posição e o Goiás na 17ª. Esse é um jogo que pode afundar o Santos, porque se o Goiás ganhar, ele passa o Santos. Aí teremos no Maracanã Fluminense e Internacional, o 6º contra o 8º. No Nabi Abichedid teremos o 5º colocado Bragantino contra o 7º colocado São Paulo. Na Arena do Grêmio teremos a cabeçalha. Grêmio em 2º, Botafogo em 1º. E também completando Castelão, Fortaleza em 11º, Atlético Paranaense em 9º. Olha que é difícil para fazer o Cartola nesse bom momento do Grêmio, é um belo teste Grêmio e Botafogo, né? Agora, que vai ser domingo, dia 9, às 18h30. Ele vai ser aquele negócio vai assim, ser né? o parâmetro para as duas equipes. Se o Grêmio vencer, encosta. Ele tem chance real é o que eu acho. De chegar na liderança. Não sei se para ganhar título, mas tem chance real para chegar na liderança. Se o Botafogo vencer, confirma, ou empatar, confirma a chance de real título, de título. Não é nem de isso aí vai ser um jogo que servirá de teste de produtividade para os dois clubes. E acho Botafogo e Grêmio. Acho que a mesma coisa serve para Palmeiras e Flamengo se querem aspirar o título do Brasileirão. Briga de cachorro grande. Briga de cachorro essa grande. Rodada aqui promete muita coisa. Eu acho que essa rodada é aquela que vai separar o bloco. Mais ainda. Vai separar os homens dos meninos. Porque hoje a separação do bloco está na linha, como a gente tinha comentado na semana passada, está na linha da Sul-Americana. Ali em 12º lugar, nós temos Cruzeiro com 18 e em 13º Cuiabá com 15. Ali já precisa uma rodada. Para cima, todos estão muito alinhados, né? E para baixo, todos Nova FM, rádio para pontos. quem... Deixa eu segurar aqui um pouco. Eu só tô com medo do Inter, porque esses 3 jogos que o Inter vai enfrentar, se ele, porventura, não fizer ponto nesses 3 jogos, ele vai estar beirando. Aí complica, né? Pois eu acho que... É o Fluminense, daí depois o Palmeiras. Mas o Palmeiras é no Beira-Rio, né? E o Bragantino. Mas é difícil. Fluminense e Bragantino fora e o Palmeiras em casa. Olha que o Inter vai ter que se mexer. Eu acho até que contra o Palmeiras parece que deve estrear, eu acho, o Ener, né? Não, o Ener já pode estrear domingo, agora. Não, ele já poderia agora, mas não sei se vai entrar. Não, óbvio.
Com o Palmeiras é mais certo que ele já vai ser em casa, né? Estreado aí. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando o Inova Esporte Clube de hoje. Acho que no tempo certinho aí. A gente volta semana que vem com mais esporte aqui para vocês. Agradeço a nossa bancada. E até terça-feira que vem. Um grande abraço. E fiquem ligados hoje. Grêmio e Bahia. Passa aí no Sport TV ou no Premier para você que quer curtir aí o jogo da Copa do Brasil. Boa noite. Isso aí, até lá.